Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, noite de domingo, dia 11 de maio de 2025, Dia das Mães. Este é o professor João Ivo. Com a graça e paz do nosso Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 29. Hoje nós vamos trabalharmos aqui uma mensagem alusiva ao Dia das Mães, né? E vamos fazer um paralelo da vida de Jacó, né, com relação às mães aqui presentes e dos dias atuais, tá? Jacó foi o único homem na Bíblia que recebeu 3 nomes, né? Há quem diga que quando Jacó nasceu, ele nasceu segurando no pé de Esaú, que foi o primogênito, e aí quando os pais viram aquela cena, disseram: esse menino vai se chamar Jacó. Aí quando esse menino já estava grande, ele começou a primogenitura, né, do irmão, e ele forjou, né, um guisado para receber a bênção do pai. Aí Jacó, Isaac, o pai dele, perguntou: quem está aí? É Esaú? Aí ele disse: é sim, é Esaú. Aí o pai disse assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Aí ele recebe o segundo nome, o nome de Esaú, se passou por Esaú. E quando ele está lutando no Val de Jaboque, né, com um anjo, ele recebe um terceiro nome, que é o nome de Israel, né, o nome de Israel. Nós encontramos na história de Jacó algo interessante. Jacó, ele tinha o desejo, o sonho de receber a primogenitura. Era o sonho dele. O que era a primogenitura? A primogenitura era um privilégio que só tinha o filho mais velho. O filho mais velho, por ser o primogênito, ele passava a ser o sucessor do pai. E ele passava a ser aquela pessoa que representava toda a família. E na hora da partilha da herança, o filho mais velho tinha direito à maior parte, mais do que os outros irmãos. Então, a primogenitura era uma posição de autoridade e era uma posição de poder. E Jacó queria a primogenitura. E ele fez muitas coisas ao ponto de conquistar essa bênção da primogenitura. Acontece que, como consequência desse sonho dele, desse desejo dele, dessa bênção que ele queria, ele teve que sair de casa e foi para a terra do tio dele, Labão, a terra de Harã, que era irmão de Rebeca. E foi para a casa de Labão. Labão era seu tio, e quando ele estava, diz a Bíblia que quando ele estava nas terras, né, do seu tio Labão, ele encontrou um poço, e perto desse poço tinha uma moça muito bela, e o nome dessa menina era Raquel, e diz a Bíblia que ele se afeiçoou por essa menina. Aí nós chegamos no tema dessa noite. Nós vamos estudar hoje sobre existem bênçãos que a gente quer e bênçãos que a gente precisa. Existem aquelas pessoas que queriam ter a mãe, né, desejada, mas tem aqueles também que teriam a mãe que precisavam, né? Existem as bênçãos que a gente quer e as bênçãos que a gente precisa. Existe a mãe que a gente quer e existe a mãe que a gente precisa, né? Então, no decorrer da história, né, aí você vai se identificar se você teve a mãe que queria ou a mãe que precisava. Se você tem a mãe que queria ou a mãe que precisava. Ou se você é a mãe que o seu filho precisa ter, ou se você é a mãe que o seu filho quer. Ok? Para isso nós vamos usar 2 ilustrações aqui. Gênesis capítulo 29, versículo 16 e 17. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, ou Leia, a mais velha,
e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Pois bem, Raquel, o nome Raquel significava ovelhinha, significava coisa delicada. E Leia, tá? O nome dela significava fadigada, né? Era uma pessoa que era explorada demais, era uma pessoa que era exigida demais, ela se sentia sobrecarregada. Então, Leia significava fadigada e Raquel significava ovelhinha, coisa delicada. Acontece que hoje nós não vamos estudar o nome dessas pessoas, nem a pessoa em si. Nós vamos analisar a linha histórica dela, toda a história dela, do começo ao fim. Porque nós, seres humanos, julgamos as coisas e o mundo pelas ações, pelos atos, pelas situações, pelas circunstâncias. Porém, Deus, Ele julga toda a história. Deus olha o todo. Deus, quando Ele vai lhe julgar, Ele vai ver cada detalhe, desde o começo, meio, até o fim. Por isso nós vamos estudar a genealogia dessas duas mulheres. Bom, Jacó queria, né, a bênção que ele considerava a maior bênção, que era a primogenitura, que era uma bênção, a primeira bênção do mundo hebraico. Quando ele chega no poço das terras de Arão, que ele olha para Raquel, ele também quer aquela moça, né, para ser a sua esposa. Acontece que no decorrer da história, Jacó, ele não recebe não apenas o que ele quer, mas o que ele precisa. Ele vai falar com Labão, seu tio, porque Labão era irmão de Rebeca, consequentemente era tio dele, e a Raquel e a Leia eram primas dele. Né? Primas dele. E Labão faz o seguinte acordo: você vai trabalhar comigo 7 anos, e depois de 7 anos eu vou dar a Raquel como esposa. Passou-se os 7 anos, né? Ele trabalhou com o maior esforço, com a maior dedicação, porque ele queria Raquel. A pergunta é: depois de 7 anos, Jacó recebeu o que ele queria? Ele recebeu o que ele precisava. Quando ele abre a tenda, que olha quem está no leito dele, era Leia e não Raquel. Leia não fazia parte dos planos de Jacó. Jacó nunca imaginou que quem estaria ali era Leia. Mas como Leia era a primogênita, era a mais velha, era costume naquela época oferecer primeiro a mais velha e depois a mais nova. O que nós aprendemos com isso? Que o nosso Deus, Ele é um Deus que conhece o nosso futuro. Ele conhece tanto o nosso futuro que Ele vai gerar situações para que aquelas bênçãos elas nos acompanhem durante toda a nossa trajetória, até o final da nossa vida. E muitas vezes nós queremos uma coisa, mas na realidade nós precisamos daquela coisa. E aí Deus é que vai trabalhar nesse sentido. Enfim, a mensagem que eu trago dessa noite é o seguinte: abra mão do que você quer e receba o que você precisa. Porque aquilo que você precisa é o que muitas vezes Deus tem para você. Então nós precisamos aprender, refletirmos, estarmos dispostos a abrir mão do que a gente quer em busca do que nós precisamos. Por que Leia era a bênção que precisamos? Alguns estudiosos dizem que Raquel era uma moça bonita, Raquel era uma pessoa maravilhosa, Raquel, né, era o personagem principal. Mas olhando a trajetória da vida de Raquel, nós percebemos o seguinte: que Raquel ela teve 2 filhos. O primeiro filho era José, e a história de José ela é fechada. Ela começa com um propósito, ele vai para o Egito, lá ele morre no Egito, gera os 2 filhos, e ali acaba José. Os descendentes de Jacó são os filhos de José. Pronto, a história de José é fechada no Egito. Aí sobra o outro filho, que era Benjamim. Se nós estudarmos
a linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, nós vamos encontrar que o único homem importante da tribo de Benjamim foi Saul. O que foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel e foi um desastre. Então, se a gente perceber, na história de Raquel não tem muito o que contar, porque ela só tem 2 filhos, um deles é José, o outro é Benjamim. Já é Benjamim, da tribo de Benjamim vem Saul, e Saul foi um desastre, acabou a história. Mas na história de Leia, nós percebemos algumas coisas interessantes. Nós percebemos que Leia, ela tem tanto histórias embutidas, que muitas vezes não percebemos, como ela tem alguns dramas. Por exemplo, na genealogia de Leia, nós percebemos o drama da rejeição. Quem que rejeitou Leia? O marido. Nós encontramos também o drama da troca. Quem trocou Leia? O pai. E nós encontramos também a experiência que Leia experimentou também, o drama da comparação. Todo mundo comparava Leia com Raquel, porque Leia, apesar de ser mais velha, ela tinha os olhos delas eram baixos, ou seja, na linguagem de hoje ela tinha miopia. Olha que coisa interessante, quem levava o rebanho para beber água no poço era o mais velho, era o primogênito. Como Leia tinha dificuldade de conduzir o rebanho, porque ela não enxergava direito, quem levava era Raquel. Então Jacó era para ter encontrado Leia e não Raquel. E Jacó só encontrou Raquel porque ela estava fazendo o serviço da Leia. Entende? Olha que coisa interessante. Leia, ela não tinha condição de conduzir o rebanho, mas Raquel foi, e Leia só não ficou conhecida, ou só não foi a primeira pessoa que Jacó conheceu por um pequeno detalhe: os olhos dela, que eram baços. Ora, o que nós aprendemos com isso? É que Deus, apesar de a gente ver as coisas assim, da maneira melhor que a gente vê, mas Deus, ele vai criar situações para gerar para nós bênçãos. O que para nós era uma frustração, para Deus lá na frente ela vai se tornar uma grande bênção. Se não, vejam, Gênesis capítulo 29, no versículo 31, vamos ler esse texto aí. Gênesis 29, verso 31 diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aqui nós encontramos a primeira razão porque Leia era a bênção que precisava, ao invés da bênção que Jacó queria. Como Leia foi desprezada, diz a Bíblia que Deus, vendo, e quando aparece a palavra vendo, em algumas traduções tem viu. Esse ver não tem a ver com troca de olhares. Tem a ver que Deus, quando viu, Deus sentiu. Deus sentiu o drama, a sensação e os sentimentos de Leia. Então, aqui nós percebemos uma coisa interessante. Quando alguém faz uma maldade com você, ou quando você ultraja alguém, presta atenção, Deus sente a mesma sensação que aquela pessoa que foi maltratada sente. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque Deus, ele tem sentimentos, e ele sentiu que as pessoas rejeitavam e ofendiam Leia. Ora, o que Deus fez? Abriu a madre de Leia. Aqui nós encontramos a primeira característica de Leia. Leia, ela é uma bênção que precisamos, porque ela é uma bênção que gera, ela é uma pessoa que produz, ela é uma pessoa que gera filhos. E Raquel, ela era estéril. Raquel, ela era egoísta. Raquel, ela só pensava nela. Por causa disso, Raquel ficou estéril. Diz a Bíblia também, no capítulo 31 de Gênesis, que Jacó começou a prosperar na casa de Labão, e ele ficou muito rico, e ele resolveu voltar
para as terras dele, porque agora já tinha as filhas, as esposas, os filhos, o rebanho. E diz a Bíblia que Raquel, ela não estava satisfeita com a prosperidade de Jacó. Ela achava que Jacó era para estar mais rico do que ele estava. E o que foi que Raquel fez? Diz a Bíblia que Raquel roubou, certo, um poste ídolo do pai. O que era o poste ídolo do pai? Era um terafim. O que era um terafim? Naquela época, as pessoas elas tinham grandes propriedades, e nessas propriedades não haviam cercas, como hoje tem. Você compra a propriedade, você não cerca, né? E naquele tempo não tinha. Então, quando ele dava um pedaço de terra para alguma pessoa, para garantir que era da pessoa, ele dava um poste ídolo, um terafim. Trocando em miúdos, é como a escritura de terra hoje, ou a escritura de uma casa. Você compra uma casa, aí você vai nos cartórios e documenta aquilo como escritura. E que quando você morrer, ou quando você faltar, aquela escritura pode ser passada para outra pessoa, né? Só que Raquel roubou esse terafim, esse tipo de posse. Quando Labão percebe que o poste não estava lá, ele vai em direção a Jacó. Diz a Bíblia que ele cascaveia, né, na tenda de Leia, coitada, primeiro foi dizer vasculhar, depois vai vasculhar na tenda das servas, e depois é que ele vai descobrir que era a filhinha querida que tinha roubado o poste ídolo dele. Ou seja, nós aprendemos aqui que a bênção de Leia é a bênção que nós precisamos, e a bênção de Raquel é a bênção que a gente queria, porque a bênção de Raquel ela é misturada, ela não é autêntica. Sabe aquelas pessoas que elas querem crescer na vida, elas querem prosperar, elas querem subir na vida, mas elas fazem uso de outras pessoas? Para ela subir, ela rebaixa outras, né? Ela usa outras pessoas como trampolim. Então, Raquel representa aquelas pessoas que para crescer na vida, ela tem que prejudicar alguém. E Leia não. Leia, ela é uma pessoa autêntica, ela é uma pessoa que tem paciência, ela reconhece que Deus é soberano e que Ele age no tempo certo e que Ele sabe até que ponto vai provar a nossa vida, e nós não devemos nos preocupar, porque Ele vai abrir de uma hora para outra uma porta para a nossa vida. Então, Leia é a bênção que precisamos, porque ela vai gerar frutos. Ela é a bênção que precisamos porque ela é autêntica, né? Ela não é falsa, ela não é misturada. E também, Leia, ela tem outra característica. Em Gênesis 29, fala que Leia teve 4 filhos homens, né? Só que desses 4 filhos, 2 se destacam. Era Levi e Judá. Quem era Levi? Levi era aquela pessoa que trouxe o conceito da liturgia da adoração. Era da tribo de Levi que vinha os levitas, era da tribo de Levi que vinham os sacerdotes, era da tribo de Levi que vinham as pessoas responsáveis para cuidar do que era sagrado. Ou seja, era da tribo de Levi a responsabilidade de formar adoradores. Há quem diga que Deus busca adoração. Deus não precisa de adoração, porque Deus já tem adoração. Diz a Bíblia que os serafins, os anjos que estão no céu, eles adoram a Deus de dia e de noite. Então Deus não precisa da nossa adoração. Deus precisa de adoradores. A adoração Ele já tem, né? E quem distinguiu, quem instituiu, quem deu esse conceito da liturgia da adoração foi a tribo de Levi. E da tribo de Judá? Da tribo de Judá, nós temos uma outra coisa interessante, né? É que Jefoné era pai de Caleb, que fazia parte da tribo de Judá. Raabe, a prostituta, era avó de Boaz, e Boaz foi quem casou com Ruth, e de Ruth nasceu Obed, que era pai de Jessé, que era pai de Davi, e da descendência de Davi vem Maria, e de Maria nasce nosso Senhor Jesus Cristo. Moral da história:
Leia é uma bênção que precisamos, porque ela vai gerar filhos importantes, filhos úteis, filhos especiais. Acontece que, com o passar do tempo, nós percebemos na história que Raquel, no capítulo 35, verso 19, Raquel ela morre. E no verso 19 diz que quando Raquel morre, a única coisa que menciona na Bíblia é que ela foi enterrada. Mas não dá detalhes. Só diz que Raquel morreu e foi enterrada. Aí passa o capítulo 36, passa o capítulo 37, passa o capítulo 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. No capítulo 49, Leia morre. E olha o que a Bíblia diz. Gênesis 49, verso 31. Diz assim, com relação à morte de Leia. 49, 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Se você observar, no capítulo 37, José é vendido para o Egito. Jacó é enganado com a morte, a falsa morte de José. A pergunta é, quem foi que consolou Jacó quando ele recebeu a notícia da morte de José? Quem foi que ajudou a criar Benjamim? Quem foi que preparou, Jacó até os últimos dias da vida dele? Leia. Já a Raquel, ela morreu no capítulo 35, mas a Leia ficou até o capítulo 9. Ou seja, Jacó ele queria a bênção de Raquel, mas ele precisava da bênção da Leia. Ou seja, Deus ele vai te dar uma bênção que vai te acompanhar até os últimos dias da sua vida. Agora, às vezes nós precisamos abrir mão daquilo que a gente quer para receber aquilo que a gente precisa. Bom, mas e o que tem a ver isso com a mãe? Tem a ver que às vezes a gente olha para a mãe da gente e a gente começa a pontuar algumas situações, algumas ações, alguns momentos, alguns flashes, e a gente começa a criar alguns obstáculos, criar algumas noias, criar algumas definições, e a gente começa a se sentir não valorizado. Mas será que a mãe que você tem é a mãe que você quer ou é a mãe que você precisa? A sua mãe, ela produziu em você alguma coisa útil, alguma coisa relevante? A sua mãe, ela fez com que você se tornasse uma pessoa verdadeira, autêntica, realista? A sua mãe, ela fez com que você se tornasse uma pessoa séria, importante para a sociedade, para o meio que você vive? A sua mãe fez de você uma pessoa confiável e boa companheira? Esse é o paralelo, porque às vezes nós criamos a expectativa de querer a mãe que a gente quer, mas que no final das contas nós tínhamos a mãe que precisávamos. Portanto, o recado dessa noite é que o que você precisa muitas vezes não é o que você quer, mas é o que você precisa. Isso pode ser aplicado em qualquer tipo de relacionamento, porque hoje, quando se trata de mãe, não é só aquela que pariu. Mãe é aquela que cuida, aquela que zela. Hoje, mães, elas têm vários outros conceitos, E o mais importante de tudo isso, que a Bíblia diz, que mesmo que uma mãe, ela possa produzir deficiências no nosso caráter, mesmo que uma mãe, ela possa desprezar o seu filho, nós temos um Deus que tem um amor maior do que mãe, e que o amor dele nunca vai se afastar de nós, porque ele conhece o nosso presente e conhece também o nosso futuro. E ele vai nos julgar por toda a trajetória que passamos dessa vida.
Que Deus possa nos abençoar e que possamos refletir nessa noite. E muitas vezes nós deixamos de ser felizes porque a gente quer uma coisa, mas que aquela coisa não é para a nossa felicidade. Ellen White diz que se nós tivéssemos a capacidade de ver com os olhos de Deus, nós seríamos muito gratos pelas perspectivas, pelas escolhas, pelas coisas que Deus concede a nós. Que nós muitas vezes não reconhecemos essa bênção porque nossos olhares estão vedados para o futuro que para nós é desconhecido. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar todas as mães e que possamos refletirmos da necessidade de buscarmos aquilo que queremos, mas na realidade deveríamos procurar aquilo que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Está aí, senhoras e senhores, concluída, portanto, a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite do dia 11 de maio de 2025, né? Retórica esta proferida pelo professor João Ivo, exatamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Alvoreno, nesta noite de domingo, repetindo, 11 de maio de 2025, Dia das Mães. Só podemos dizer uma coisa. Boa noite. Valeu Deus, valeu Jesus. Ai, tô nervosa.